Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E cá estamos para mais uma conversa teatra. Nesta quinzena teatral está connosco no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II a Cristina Carvalhal, atriz e encenadora, quase médica, quase bióloga. Não. Já vamos falar do que é que te levou e desviou destes quases. Cristina, obrigada por vires até Obrigada aqui ao podcast do Dona Maria II. Abro aspas. Em primeiro lugar, há o problema do começo, principalmente o de sabermos como é que passamos de onde estamos, o que por enquanto é em sítio nenhum, para o outro lado. Parecem boas palavras para começar? Parecem-me ótimas. Sabes porquê? Porque ainda hoje estava a pensar outra vez nessas palavras. Em primeiro lugar, há o problema de começar, como é que se começa. E essas são palavras do Coetzee, de um espetáculo que fiz com o Elisabeth Costello, mas com que me deparei ontem a ver uma coisa muito bonita da Laurie Anderson, uns speeches online, e que começa exatamente assim. Como é que se começa? Não é? E essa é uma pergunta que ganha sempre novos contornos de cada vez que abordamos alguma coisa, até mesmo, se quisermos, quando pensamos em nós e o que é que nos move, há sempre um início, não é? Mas é até onde é que recuamos? Como é que se começa um espetáculo? Como é que fazemos essa passagem, esse limiar, não é? De eu estou lá fora, na minha vida, e ser convocada para um outro universo, ou mesmo para um discurso mais direto com as pessoas com quem queremos falar, não é? Esse tempo, essa disponibilidade do outro, como é que se convoca isso? Como é que nós nos preparamos também para isso, para comunicar com alguém? Aliás, no teatro e num espetáculo, parece uma coisa muito delicada esse momento, porque é aquele momento em que o espectador está no pleno das suas capacidades, digamos assim. Ainda não está farto, não está cansado, ainda não teve tempo para criar preconceitos, está mais suscetível para ser agarrado. Ou não. Ou ainda não está disponível. Okay. Ainda tem toda a carga do dia, do que lhe aconteceu anteriormente, não é? E de repente está ali alguém a querer falar imenso com ele. Há que atravessar, há que fazer essa ponte. Perdes muito tempo a pensar no início dos teus espetáculos? Não diria perder tempo, mas diria que se calhar... Investir tempo, vá. Sim, investir sim, e que se calhar são as coisas mais difíceis como o fim, o início e o fim. São os momentos, os últimos momentos a serem finalizados. As palavras com que começámos sobre o começo eram, como disseste, as palavras iniciais do próprio romance, de Elisabeth Costello, a partir do qual fizeste uma peça estreada em 2017, creio, na Cultura Gesto. Creio que sim. A partir do livro com o mesmo nome, do Coetzee, escritor sul-africano, Nobel da Literatura, com a Cuxa Carvalheira a fazer de Elisabeth Costello. Eu lembrei-me da Elisabeth Costello, não porque estivesse no teu serão ontem à noite para saber que te tinhas deparado com isso, ou que tinhas lembrado disso, mas por parecer que ela fala de coisas que nos dizem muito hoje, ou que nos dizem muito respeito hoje, sem falar delas de todo, diretamente. Que perguntas é que a Elisabeth Costello te obrigou a responder? É como se fosse uma viagem... É uma mulher velha que faz uma viagem à sua vida, como se estivesse a recordar a sua vida e se interrogasse um bocadinho o que é que importa. E nisso vêm as convicções, que ela tem a relutância em lhe chamar fé. As crenças. As crenças, sim, as crenças. Depois também tem a problemática do artista, que é como nós conseguimos, nós artistas... Porque ela é uma escritora. Sim, porque ela é uma escritora. Mas, se calhar, todos nós, não só os artistas, não vamos falar só de artistas, como é importante para as pessoas porem-se na pele dos outros e experimentarem outras convicções. A peça, o espetáculo, não o romance, não é? Acabava por terminar com uma coisa em que, no fundo, a crença dela é na natureza, no renascer, nos pequenos girinos que todos os verões, ao início da primavera, no início da primavera, renascem
nos pântanos, enchendo a natureza de vida e da sua voz. Isso existe, de facto. E o mais fica interrogado. A Elizabeth Costello vem na senda de uma inclinação tua para fazer teatro com textos que não tiveram, pelo menos diretamente, uma intenção teatral, ou que não estão arrumados na secção de teatro das livrarias. Sim, é verdade. Assim. Habitualmente, qual é o teu motor? É um texto que lês e que te cativa? Isto quando encenas. É um tema de que queres falar? É o projeto e as pessoas que queres envolver nele? Sim, lá está. Qual é que é o começo? Eu diria que, se calhar, se formos muito para trás, o começo são preocupações que me habitam. E depois, sim, há o encontro com textos que, de repente, me fascinam e me apetece, porque são, às vezes, um bocadinho impossíveis, me apetece comunicá-los e partilhá-los. E sim, isso tem sido uma tendência. Mas também acho que cada vez mais me tem acontecido, mais ultimamente, ideias. Ou seja, ideias, pessoas, porque isto do teatro é uma coisa mesmo muito colaborativa e isso é que é o bonito. E o que é bonito é encontrar as pessoas e essas pessoas estarem e fazerem coisas em conjunto e depois poder partilhá-las. E, portanto, acontece muito, ultimamente, ter ideias, ter pessoas com quem me apetece fazer coisas e desafiá-las para um projeto concreto. Aqui há numa das edições passadas destas conversas, o Jorge Silamel dizia que um dos conselhos que o Peter Stein, em Berlim, lhe deu foi para ele definir muito cedo, rapidamente na sua vida, as pessoas com quem queria trabalhar até ao fim da vida, que isso era o mais importante. Acompanharias esta ideia? Mais ou menos, porque o que eu acho também bonito é irmos descobrindo, sim, estando atentos, não é, aos outros que vão surgindo, quer porque surgem porque são novos, quer porque surgem porque a nossa atenção se virou para determinado assunto, ou porque a nossa própria atenção muda, porque nós próprios mudamos, não é? Cristina, o capítulo que eu gostava de abrir agora, se fosse o capítulo de um livro, podia ser alguma coisa como a história de como te podias ter tornado médica, mas o teatro intrometeu-se na hora H. Como é que é esta história? O teatro aparece-te num momento de espera? Quanto de acaso é que houve no teu primeiro e decisivo encontro com o teatro? Pois, é isso. Eu acho que o acaso aqui é muito importante. Nós, às vezes, temos uma noção de que conduzimos a nossa vida e eu não sei mesmo quanto disso é verdade. Ou seja, acho que o acaso desempenha aqui um papel muito importante. Mas pronto, o que é o acaso? Se calhar deparamos-nos com coisas diferentes conforme os caminhos que vamos escolhendo, não é? As esquinas que dobramos têm a ver com os caminhos que escolhemos, pronto. E sim, eu tinha essa ideia de seguir a estudar medicina e depois fiquei à espera de um ano para poder ter uma majoração da nota, da média, e nesse ano já tinha, entretanto, descoberto, digamos assim, a literatura, porque tive uma educação toda muito voltada para as ciências e houve uma professora de português, uma senhora extraordinária, que por acaso foi-se embora agora, este ano, e que acho que é daqueles professores que todos queremos ter. Tua professora no secundário, na escola secundária? No secundário, sim. E que, portanto, nos despertou toda uma turma para a literatura, para o teatro, fomos ao teatro. E quando eu fiquei esse ano à espera, achei que queria explorar esse mundo. E foi então que encontrei essa outra senhora extraordinária, que foi a Fernanda Lapa. E isso fez com que eu, no ano seguinte, me inscrevesse no conservatório. Já não me inscrevi em medicina, inscrevi-me em biologia. E durante um tempo prossegui os dois cursos, digamos assim. E depois acabei por abandonar biologia porque achei que gostava mesmo era de ser atriz e de fazer teatro e daquele todo outro mundo. Esse encontro com a Fernanda Lapa, que se dá nesse ano de interregno, tu já conhecias o trabalho dela, já tinhas ouvido falar dela? Como é que acontece esse encontro? De todo. Eu inscrevo-me num curso de teatro, acho que tanto quanto me lembro, ao acaso. Procuraste um curso para te inscrever naquele tempo? Sim, daquelas coisas que são, imagina, 2 horas, 2 dias por semana ou 1 dia por semana.
Era na escola de circo Mariano Franco, que ainda era no Bairro Alto, e de repente encontrei a Fernanda Lapa e foi um encontro, eu acho que foi um encontro decisivo para a minha vida. Ela marca muitos dos meus momentos de decisão, depois, mais tarde. Eu tornei a encontrar a Fernanda, depois estava no Teatro Aberto, ela foi dirigir uma peça do Mário de Carvalho, a Rapariga de Varsóvia. E foi um encontro extraordinário, onde conheci também o Nuno Carinhas, que é outro criador que eu assim admiro imenso. Com quem estás a trabalhar agora também? Com quem vou trabalhar agora. Vais Isto trabalhar. é tudo também para chegar aí, que Ok. é... Depois a Fernanda volta ao Teatro Aberto para fazer exatamente as Top Girls, que eu vou fazer agora. Muitas no ligações. Teatro Nacional. Sim, eu entrava como atriz nessa peça e agora vou dirigir a peça. Portanto, para mim, fazer aqui as Top Girls é assim, nesta altura, é uma homenagem à Fernanda Lapa. E nessa altura foi quando eu decidi começar a fazer um percurso mais independente. Portanto, saí do Teatro Aberto, porque no fundo o Teatro Aberto aconteceu logo a seguir à escola, não é? Como uma carrinha que te despeja de repente numa cidade desconhecida e tu ficas ali a olhar para todo lado e para as pessoas e para umas ruas que não conheces e para uns edifícios altos e estás ali perdida. E eu estava ali, assim, a olhar para tudo, saída do conservatório, e de repente isso, na altura, era também quando as televisões começaram a... deixou de existir apenas uma cadeia, não é? Apareceram Cadeia os canais estatal, privados. Apareceram os canais privados. Portanto, estava a acontecer toda uma série de coisas. E pronto, e foi quando eu resolvi atirar-me à vida e começaram a acontecer uma série de coisas. Depois disso, tornámos a encontrar e criámos a Escola de Mulheres Oficina de Teatro. Eu depois acabei por sair do projeto, mas o projeto continuou. E pronto, e foi sempre assim uma pessoa com quem eu contava, que ia ver os meus espetáculos, eu ia ver os espetáculos também, da Escola de Mulheres e da Fernanda Lapa. E falávamos como entre pares, não é? Com uma cumplicidade muito, muito grande. Com quanta convicção é que querias ser médica? Ou é que puseste essa hipótese? Olha, vou dizer, ainda hoje, quando eu entro num hospital, já me aconteceu, não me aconteceu muito, mas aconteceu-me 2 vezes ir às urgências e vejo uma equipa a funcionar, a resolver problemas. Isto não estou a falar agora da pandemia, por acaso agora isto está a ganhar outra cor, este discurso, mas é anterior à pandemia. Assim, a funcionar interdisciplinarmente e a resolver problemas e a atender toda a gente e, no fundo, a curar as dores daquelas pessoas. Eu torno a pensar, gostava tanto de estar aqui também. Não deixaste de imaginar a tua vida de bata branca? Pronto, eu não sei se seria capaz, mas às vezes, olha, se pudesse viver 2 vezes, nós vivemos tantas vezes, não é? Nós, atores, vivemos tantas vidas, é um privilégio tão grande. Mas, assim, verdadeiramente, se calhar, se viesse um gênio, uma fada madrinha, dizer, então agora vamos repetir e recomeçar, se calhar, eu pensava mesmo, se não... Então deixa-me lá experimentar como é que era isso de ser médica. Mas já sabendo como era ser atriz. Pois. Porque senão ias ser uma médica a olhar para os atores e pensar que querias mesmo era ter sido aquilo. Sim, talvez. Por acaso, já alguma vez, enquanto criadora, te aproximaste desse universo médico ou desse imaginário? Fiz na televisão umas coisas à volta disso. Uma série muito engraçada que era um original inglês, cómico, um formato assim de comédia muito disparatado, muito absurdo, que fizemos durante uns meses e foi muito divertido, mas isso era a gozar com a profissão. E depois acho que também fiz outra coisa assim mais em registro mais sério. Também, mas também na televisão, no teatro não, e não a dirigir, não. Há bocadinho falaste aquilo que te cativa ou em que reparas quando observas a vida do hospital, a questão das equipas a funcionar. Conservas alguma coisa no teu trabalho hoje da forma de pensar das ciências, no sentido, talvez, uma organização mais esquemática do pensamento? Tens alguma coisa disso ainda que identifiques para ti? Acho que tenho, sim. Até às vezes a minha luta
é para anular isso. É para me deixar invadir mais pelo caos. Sim, procurar fugir a esse esquematismo. Mas demasiada organização atrapalha ou limita a liberdade? A organização, eu acho que é fundamental, não é? Mesmo para pensares, e escrevo muito para conseguir organizar o pensamento, para conseguir fazer perguntas, porque quando se conseguem fazer as perguntas, a resposta pode não estar logo a seguir, mas no dia seguinte ou 2 dias depois aparece. E isso eu acho que é uma organização do pensamento. Mas o caos é necessário. Não podes ficar dentro de coisas já demasiado previstas ou delineadas. Mas se calhar também, hoje o que me acontece também acho que surge esse quadro, e é por causa de surgir esse quadro que então ir para fora do quadro. Então e se não fosse este quadro? Então vamos lá extrapolar isto, esticar, exagerar, levar isso até às últimas consequências. E esse processo mental criativo de que estás a falar, estás a pensar no teu trabalho como encenadora ou também como atriz? Agora, por acaso, estava a falar como encenadora. Ok, mas como Sim. atriz, isso também funciona? Como atriz, eu acho que é menos esquemático. Ou seja, tem a ver mais com organizar uma série de coisas, de materiais, de pesquisas, até de figuras relacionadas. E isso tudo é uma espécie de um caos que vive atrás da cabeça, e depois, quando te lanças para jogar, não é, com os outros, deixar que isso surja, não. Isso surge mesmo. Surge se não pensarmos nisso, não é? Ao mesmo tempo que também vamos pensando e discutindo e alinhando ideias com quem dirige sobre o que é que interessa e o que é que estamos ali a falar e qual é que é a linguagem, e procurar uma coerência do objeto no seu todo. Mas essas coisas todas que lá estão são importantes porque vão sair e podem ser boas, más, ser moldadas, serem aproveitadas por quem está também de fora a fazer a junção de tudo, não é? E aquilo que te preenche mais criativamente é dirigir ou ser dirigida? Porque aí imagino que também cria um outro espaço de liberdade, que é o de não ter a responsabilidade por uma série de coisas que quando és encenadora tens, não é? Sim. É assim, eu quando estou num sítio apetece-me estar no outro. Quando estou no outro apetece-me estar no primeiro. Portanto, podes estar nos dois ao mesmo tempo, tens essa vantagem. Pode, já experimentei fazer isso e até foi num dos primeiros projetos que dirigi. É muito... Não se recomenda? Recomenda-se, mas é exaustão. Mas também é... Ou seja, tem uma coisa boa, que é, há uma certa altura em que o espetáculo deixa de ser de quem está de fora, é de quem está de dentro. Por mais que a gente procure acompanhar o espetáculo e acompanhar a sua infância para que ele cresça bem, estamos de fora, como uma espécie de... Os filhos matam os pais e os atores matam os encenadores. Pronto, têm que fazer isso a certa altura, não é? Foste excluída daquilo. E és excluída, tu és excluída, já não fazes parte daquilo. E isso é uma tristeza grande. É bonito, pronto, não é uma tristeza, mas pronto, é alguém que parte, não é? É alguém que se afasta de ti, pronto, e que tu vês de fora. E quando fazes parte do espetáculo, não. Estás dentro, estás com os outros, estás no mesmo barco. Estás a fazer a viagem. E também. podes beber daquela alegria diretamente. Sim. Qual é o teu perfil? Obviamente isto é fazer juízo em causa própria, mas como encenadora, és mais do género impositivo, impaciente, ou mais do género negociador? Eu gostava de ser negociadora, mas não sei se às vezes não sou ainda impositiva. E acho que tem a ver com a maturidade. Eu hoje sinto-me mais capaz de deixar mais as coisas acontecer. O grupo em si tem uma dinâmica, cada ator tem uma dinâmica, e isso é importante respeitar, isso acontece. Eu acho que hoje em dia, penso que o mais importante é tu conseguires, de facto, criar um ambiente seguro, que tenha as melhores condições para as pessoas se sentirem criativas, inspiradas por material que tu também possas trazer, e bem dispostas, disponíveis, criar essa disponibilidade, não é? E às vezes
mesmo que tu comeces meia hora mais tarde, é mais produtivo do que estás a fazer força para começares meia hora mais cedo. São coisas que eu tenho aprendido. Qual foi a tua primeira encenação, o teu primeiro passo para o lado de lá? Sim, por vontade própria, foi o de que falamos quando falamos de amor, a partir de contos do Carver, do Raymond Carver, que fiz na Casa Conveniente da Mónica Calho. Foi assim uma experiência lindíssima, acho eu, para todos nós. E eu entrava como atriz também. Começámos ainda sem saber se íamos conseguir ter os meios para fazer, mas as pessoas estavam todas entusiasmadas e foi um espetáculo que nos deu muito prazer fazer. E depois teve muita gente também a ver, portanto foi assim uma coisa que eu guardo com muito carinho. Esse passo de seres atriz, de fazeres essa formação e depois decidires fazer as tuas próprias coisas, ou seres tu o impulso criativo para organizar um espetáculo, é um passo que te acontece, é um caminho que não deste por ele e chegaste ali. Como é que isso acontece contigo? Sim, um bocadinho não dei por ele, mas a certa altura comecei a sentir alguma insatisfação, acho que tem a ver com isso, com alguma insatisfação ou com vontade de dizer mais coisas com voz própria e de outra maneira, de procurar também outros textos, por isso também a certa altura não havia os textos que eu queria, então pensei em adaptar textos que de facto não estão nas estantes onde diz teatro, normalmente, como tu estavas a dizer há pouco. E depois também me aconteceu uma coisa que foi proporcionada por esta casa, pelo Teatro Nacional de Ana Maria II, que foi um workshop que foi lançado, mas assim de longa duração, tinha vários meses, com vários formadores, entre os quais o Eimundo Necrósios. E isso foi uma experiência transformadora. Porquê? O que é que aconteceu? Porque ele era uma pessoa extraordinariamente enigmática e criativa e reservada e desconcertante e exigente, e tínhamos imensos trabalhos para casa, portanto foi assim um período muito fértil. Ele despolutou mesmo, ele e outros, pronto, porque havia toda uma série de disciplinas à volta, mas digamos que essa é a que eu recordo mais, porque foi onde realmente trabalhávamos na prática. Bom, também havia partes de corpo em que aquilo era tão exigente que ao final de uma semana já só havia metade das pessoas a fazer, iam todos arranjando lesões. E foi muito criativo, porque de facto depois de trabalharmos aqui, e trabalhávamos, eu julgo que manhã e tarde, ainda íamos para casa trabalhar e pensar nas coisas que íamos apresentar no dia seguinte. Pronto, e era uma diversidade de participantes muito grande, e isso fez com que, a seguir, eu fiz o Cosmos, do Gombrowicz, uma adaptação do romance do Gombrowicz. Ok, portanto houve aí uma semente implantada que ficou... Sim. Depois Sim. a germinar. Sim, ou seja, já andava ali esta vontade também, por isso é que fui fazer o workshop, o curso, mas foi assim um abanar muito grande das minhas estruturas e das minhas convicções. Um segundo encontro decisivo aqui. Sim. Para além desse momento, desse workshop e das Top Girls, de que já vamos falar daqui a bocadinho, Certo. e que vai ser num futuro próximo, em que outros momentos é que a tua vida se cruza com o do Dona Maria II? Lembras-te de entrar aqui como espectadora pela primeira vez? Tens memória desse dia ou não? Tenho. Ver o quê? Olha, eu acho que era, não tenho a certeza, mas acho que era Os Fígados de Tigre. Acho que era isso. E não gostei muito. Mas depois foi engraçado, porque estava com alguém que me levou ao Bar dos Artistas, e o Bar dos Artistas ainda era o Bar dos Artistas anterior. Portanto, os artistas acabavam o espetáculo e iam para ali. E foi assim, pronto, fiquei assim a olhar para tudo, não é? Deslumbrada, e a olhar para aquelas pessoas e foi o melhor do espetáculo, isso. se calhar foi. Sim. Cristina, em maio e junho deste ano, de acordo com aquilo que podemos dizer agora, Exato. vais escrever mais uma parte dessa história com as Top Girls, que vais ensinar aqui, texto de Carol Churchill, de que, aliás, já falámos aqui com a Teresa Coutinho num teatro passado, porque ela vai estar nas mesmas datas, creio eu. Exatamente nas mesmas datas. A ensinar outro texto distante da Carol Churchill. Quem são estas Top Girls? A Carol Churchill é como se
contasse a história de uma mulher de sucesso, que progride na sua carreira, e para isso vai buscar como se fosse a linhagem dessa mulher, como se fosse uma série de mulheres que historicamente se destacaram e que, no entanto, se tu quiseres, nós ou raramente ouvimos falar ou nunca ouvimos falar, porque a história apagou, de facto. E foram mulheres que, nos seus tempos, e tem mulheres de vários tempos, desde os anos 800, 1200, 1300, 1500, 1600, diversas figuras históricas que nós desconhecemos e que quebraram todas as barreiras que as mulheres enfrentavam, à custa de grandes amputações, digamos assim. Foi muito violento o percurso destas mulheres. E hoje assistimos a um percurso atual e à violência que os tempos de hoje ainda exercem sobre uma mulher de sucesso contemporânea, não é? E acho que fica uma pergunta que é: será que o futuro será mais suave? Como é que é isto de falaste há bocadinho das Top Girls que já tinhas feito com a Fernanda Lapa? Isto e já te aconteceu por outras vezes, voltar a espetáculos que já tinhas feito ou textos com que já te tinhas cruzado. Que efeito é que isso produz em ti? Uma série de anos depois, voltar num contexto completamente diferente, ao mesmo texto, à mesma peça, que vai ser outra completamente diferente, embora haja ali alguma coisa comum. O que é que isso produz em ti? Que efeito? A primeira coisa que me aconteceu foi ouvir, acho que eu ouvia as vozes dessa outra vez que fiz o texto e via aquelas figuras. E isso, no início, era uma prisão. Nesta altura, menos, não é? Agora já consegui mergulhar mais no texto e dissociar-me dessas imagens e dessas vozes. Mas o que é bom é que tens um conhecimento grande, tens um estudo já feito, mesmo que não esteja muito presente. Quando voltas é mais rápido todo esse material que normalmente se pesquisa à volta de uma peça. Mas hoje também vês outras coisas e por isso é importante, para mim é importante apagar algumas coisas para ver outras agora, não é? Tu neste ano, neste início muito atribulado de ano, estreaste também no São Luís o Serjal, de Chekhov, uma encenação da Sandra Faleiro. Estreou e esteve 3 dias. 3 dias, ok. E depois sofreu com o encerramento dos teatros. Sim, mas vamos voltar em julho. Vão voltar, ok. Sim. Mas também não foi a primeira vez que tu fizeste o Serjal de Chekhov, pois não? Tu fizeste um grande processo de investigação. Tentei. Pois não. O Serjal, eu quando saí do conservatório, para começar a trabalhar, fui fazer uma audição ao Teatro Aberto e era para o Serjal. Não era para o Serjal nada. Ou era? Olha, não me lembro para o que era, mas sei que eu não fiquei para entrar na peça que era, se calhar era o Serjal. E fiquei de integrar mais tarde uma outra peça. Mas o que estavam a ensaiar na altura era o Serjal. E, portanto, eu fui assistir a muitos ensaios do Serjal. Ficava na plateia, às escuras, sozinha, entrava e depois saía. Não falava muito mais, não tinha muita oportunidade de falar com muito mais pessoas. Portanto, e nessa peça estava a Carmen de Louros, e pronto, nós mal nos cruzamos. Depois há uma altura em que a peça acaba e há uma altura em que a peça é reposta e faltava uma figuração, um criado, coisa assim, tinha 2 ou 3 cenas para trazer coisas, levar coisas, não sei o quê. E então pediram-me para eu ir fazer aquilo, tudo bem, era uma coisa simples. Só que, quando estávamos a montar, a luz faltou e não houve mais montagem. Pronto, ainda ficámos ali à espera, acho que dormimos por ali, nos camarins, em cima de uns panos pretos. Não sei se fomos a casa e de repente no dia seguinte era preciso continuar a montagem e as coisas atrasaram, como atrasam sempre, e aquilo foi andando e de repente era hora de fazer o espetáculo e eu não tinha ensaiado nada, zero, absoluto. Isso é o que acontece nos pesadelos, não é? Exatamente. E então, de repente, eu já devia estar vestida, não sei, não me lembro. Sei que estava o público para entrar,
fizeram umas marcações últimas com os atores por causa de uma cena que era preciso uma marcação específica de luz, não sei o quê, e embora lá saí do palco, o público tem que entrar e temos que começar a peça. Pronto, eu estava completamente em pânico, eu não fazia ideia do que ia fazer. Tinha a Teresa Sobral comigo, que me disse, não te preocupes, antes de cada entrada eu digo-te o que é que fazemos, entramos, fazemos e saímos e pronto, e acabou. Mas eu estava uns nervos. E estávamos todos cá fora, assim, pelas escadas acima, porque o elenco ainda é grande, do Serjal, não é? E lembro-me que a Carmen passou por mim, a Carmen de Loures, e viu-me naquele estado de nervos. E ela nem me conhecia praticamente, mas pegou em mim, pegou nas minhas mãos e disse-me, não se preocupe, vai correr tudo bem. Eu sei que vai correr tudo bem. Qualquer coisa como, eu sei que tem muito talento e que vai correr tudo bem. E foi assim um gesto incrível, não é? Porque ela só queria Percebeu a aflição. acalmar-me, percebeu a aflição e teve esse gesto. Uma coisa bonita. E depois como é que correu o espetáculo? Olha, eu não faço a mínima ideia, porque Apagaste essa parte. eu só me lembro de a Teresa, de cada vez que a gente entrava, dizia-me o que é que eu tinha que fazer, e eu entrei e saí sem perceber muito bem o que é que estava a fazer. Bom, de cada vez que fazes um Serjal acontece uma coisa qualquer inusitada. Essa, agora, uma encenação interrompida pela pandemia. Falávamos da coisa dos sonhos. Há muita gente, muitos atores, e cada profissão depois tem o seu pesadelo próprio, não é? Mas tu tens isso, aquela coisa de imaginar que estás em cena sem saber para quê, que te esqueces do texto, isso... Sim. Agora vamos fazer o Romeu e Julieta e eu não sei o texto. Não me avisaram, eu não estudei o texto. E, portanto, é o pânico absoluto. Alguma vez tiveste, assim, um momento, de facto, semelhante a isso? Ao pior dos pesadelos? Acho que sim, tive algumas vezes em que não sabia o que dizer, mas nessas alturas, na realidade, quando não é sonho, conseguimos resolver, não é? Conseguimos, de alguma maneira, sabemos um bocadinho o que é que se passa e, portanto, se não for de uma maneira é de outra. E o mundo não vai acabar, não é? E o mundo não vai acabar, sim. Nós estamos num tempo, não este particularmente da pandemia, mas em geral, estamos num tempo muito, muito veloz, rápido, em que as coisas se sucedem muito rapidamente e substituem muito rapidamente umas às outras. No teatro também, as criações, mesmo quando levam muitos meses e muitos anos a preparar, desaparecem do circuito com muita velocidade, o problema das carreiras curtas, por aí adiante. Queria perguntar-te se essa velocidade tem para ti alguma coisa de estimulante, se tiras alguma coisa de bom disso, que efeitos é que isso tem na tua forma de lidar com o trabalho criativo? A necessidade sempre de fazer novo, de arrumar uma parte e seguir para outra. Eu não gosto muito dessa velocidade. O que nós temos que fazer é exatamente o contrário. É procurar a imobilidade. Esse sítio recuado em que nos conseguimos ouvir a nós próprios. Por exemplo, nos espetáculos. Os espetáculos têm um tempo de maturação, não é? O espetáculo só começa a acontecer quando tens aquele terceiro elemento com quem comunicas, o público. E esse processo é um processo que tem uma maturação. A maior parte das vezes, quando nós fazemos uma semana, 2 semanas, o espetáculo ainda não atingiu a sua maturidade, ainda não atingiu a idade adulta e já acabou. Claro que, por vezes, consegue-se fazer digressão do espetáculo e eu espero que esta nova lei de cineteatros, de uma rede de cineteatros, comece a funcionar e seja realmente implementada, que seja apelativo para os municípios, que os municípios percebam que isso também pode ser apelativo e isso é fixante de pessoas também, não é? As pessoas também precisam de ter razões para ficar nos sítios que não nos centros e, portanto, espero que isso permita também fazer mais digressão dos espetáculos, porque o repor, quando não há companhias, não é? Também não é possível, porque depois as pesas também estão a fazer outras coisas. A fazer outras coisas. E é difícil conciliar agendas. Sim. De muita e gente. as companhias tinham isso e pronto, o repertório, ter algum repertório. Acho isso uma ideia também muito bonita. Eu sei que as companhias às vezes também se tornam asfixiantes, quer dos projetos às vezes de cada pessoa, não é? Porque as pessoas querem crescer e ter experiências diferentes e às vezes também o convívio prolongado, sendo que gera cumplicidades que são muito boas para trabalhar, também pode gerar coisas menos boas e, portanto, que as pessoas precisam de arejar, de se movimentar. De resto, a mobilidade também é um signo dos nossos tempos, não é?
Mas é importante dar segundas vidas e terceiras vidas aos espetáculos se eles não ficam muito tempo, porque eles crescem. E então, depois de um período de pausa, porque estas coisas são físicas, realmente, e é como se esta coisa que nos habita fisicamente em cada espetáculo pousasse sob o efeito da gravidade e viesse de mais profundamente. E parece que nos habita todas as fibras do corpo mais profundamente. E os espetáculos crescem. Por isso, não, a velocidade não me seduz. Mas achas que o tempo em teatro é um luxo que se foi perdendo ou nunca foi muito diferente? Foi um luxo que se foi perdendo, sem dúvida. Nós hoje trabalhamos com menos condições do que trabalhávamos. Alguns criadores que gostam de um tempo mais breve, gostam dessa urgência, mas eu acho que isso tem a ver com personalidades, não é? Há pessoas que gostam de deixar para o último as coisas, ou seja, têm um prazo e depois, à última da hora, ainda não fiz aquilo, vou fazer, e é essa necessidade absoluta de acabar naquele prazo que as leva a conseguir fazer. Eu não sou assim. Não és uma pessoa que gosta de trabalhar sob pressão. Não, gosto de fazer as coisas, de ir fazendo, de voltar. E eu acho que os objetos artísticos são um bocado isso. É uma coisa que se volta, que se olha de outra maneira, onde se dá mais uma pincelada. Cristina, temos falado aqui muito do teu, sobretudo do teu caminho no teatro, mas ele também tem passado pelo cinema e também pela televisão. E por isso eu gostava de perguntar se isto que vamos ouvir te lembra alguma coisa, o que é que isto te traz à memória? Mas ouçam lá, isso não vos parece um bocado sensacionalista? Perdão? Luís, podemos falar? Sim, claro. É urgente, é que estou a distribuir trabalho. É precisamente disso que se trata, trabalho. O Francisco e eu achamos que não deves seguir com essa história da aluna que, segundo disse, estava com o Santarém. Luís, espera até a hora do fecho. Se encontrares algo digno, publicamos. Se não, Laura. Ok, como é que foi ser jornalista da Gazeta, não é? Tu eras diretora da Gazeta? Acho que sim. Era chefe de redação, sim. É uma série da SIC, série jornalistas, que foi transmitida pela SIC em 99, creio. Sim. Que memórias é que tens disto? Gostei imenso de fazer essa série. Imenso. O diretor do Diário de Notícias, na altura, deixou-me estar lá um bocadinho a auscultar o ambiente, e os textos da série eram muito engraçados, eram original espanhol, acho eu. Eram melhores do que o habitual. Tínhamos boas condições de trabalho. O realizador também, o Manuel Amar, também era muito desafiante. Foi um prazer fazer. Costumas regressar assim a estas coisas, volta e meia? Vou escolher nos arquivos e ver. Ver? Não. Sim, não. Não. Eu gostava de perguntar o que é que, na tua opinião, o que é que envelhece mais depressa? É o teatro ou é a televisão? Boa pergunta. Bem, depende dos objetos, não é? A televisão normalmente é feita mais rapidamente, lá está, por isso mais ao sabor dos tempos e se calhar envelhecerá mais. O teatro, apesar de tudo, tem um outro tempo, é um objeto de outra natureza, mais enraizado numa série de referências e... Demora mais a mudar, talvez? Talvez. Porque quando vemos, no caso, quando vemos, ou que ouvimos a televisão dos anos 90, há ali qualquer coisa que já soa muito datado, um registro, não sei, o teatro também sofre esse abalo do tempo, obviamente, mas não sei se há a mesma velocidade. Não sei, eu acho que se calhar depende mesmo dos objetos, sabes? Porque se calhar há objetos que não envelhecem. É por isso que quando visitamos um filme a que chamamos clássico, não é? Se calhar não sentimos essa superficialidade mais antiga que sentimos, não nos impede de aceder a alguma coisa que ainda dialoga connosco e que nos levanta questões e que pode ser uma estranheza ao início, mas que superamos e acedemos ao conteúdo, não é? Cristina, já voltamos para as alegações quase finais desta conversa. Vamos agora rever no minuto o episódio anterior do Teatro, onde conversámos com a Lúcia Maria ou com a Carolina da Rua Sésamo. Eu fiz as 3 primeiras séries da Rua Sésamo e foi o melhor projeto educativo
que eu conheci. Eu tive uma experiência única, foi com o meu dentista. Ele diz-me assim, fiz a Rua Sésamo. É que a sua voz, eu ouço a sua voz. Eu via a Rua Sésamo sempre, não sei o que, eu fiquei profundamente espantada. Portanto, eu entrei aqui em 79, não como atriz, mas como bailarina. Aliás, a dança apareceu como uma forma de sobrevivência. Eu era muito criança, aliás, eu posso até referir isso, meu pai foi preso político. Tinha 6 anos e criou ali um desfuncionamento qualquer. Quando cheguei aqui ao teatro, eu senti como que um fascínio pela palavra, pela forma de relacionamento das pessoas completamente diferente do que eu conhecia. Eu funciono muito por ciclos e tenho a noção de quando um ciclo se esgota e é a altura de começar outro. A minha vida é indissociável da minha passagem aqui no Teatro Nacional. Esta será sempre a minha casa. Eu passei aqui 42 anos da minha vida. Lúcia Maria, atriz do elenco residente do Teatro Nacional Dona Maria II, esteve no último episódio do Teatro, podcast residente em várias plataformas, Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Podem encontrar-nos em algum destes lugares. Tu também deste voz à Rua Sésamo, não foi? Trabalhei assim em algumas dobragens para a Rua Sésamo. Mas para além da Rua Sésamo tens dado voz a muita outra gente animada. Sim. Sabes que há pessoas que eu hoje encontro que me dizem: tu eras a Flora, eu ouço a tua voz e vejo a Flora. A Flora era uma figura que era uma exploradora, uma miúda que chega, tipo Robinson Crusoe, mas em versão feminina. Uhum. Quem é o teu boneco preferido daqueles que já deste voz? Havia uma série muito engraçada que era o Piff e Hercule, que era um cão e um gato e que faziam grandes viagens pelo Pacífico e que era muito divertido fazer também porque era com o Rui Paulo, um ator que hoje ainda faz dobragens assim mais ativamente. Eu já não faço tanto. E que nos divertíamos muito a fazer, porque também nisso, por uma questão de velocidade e por uma questão de otimização das coisas, hoje os atores fazem as dobragens sozinhos, numa cabine, não é? Com os seus fones, não tem a mínima graça. E antes era uma coisa mais... Antes era uma coisa completamente coletiva, nós estávamos todos, às vezes chegávamos a estar, género, 6 dentro de um estúdio, 3 microfones, portanto um microfone para 2 pessoas, e estávamos ali mesmo a viver aquele momento, não é? E então, recuando muito, tínhamos mesmo que ou acertávamos todos ou tínhamos que recomeçar do princípio todos, e isso era muito divertido. Coisas, por exemplo, de ter o episódio na mão e de saber, eu entro aqui no início e depois agora só daqui a 20 páginas é que vou entrar. Então ias para o fundo do estúdio, dormir um bocadinho e depois alguém te... Voltavas para a tua cena. Sim, voltavas para a tua... Porque ia parando, não é? Ia sendo por takes. Pronto, e hoje estás ali sozinha, blá, 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 a ver se acertas, e depois as máquinas também são extraordinárias porque chegam atrás, chegam à frente, encurtam, alongam, tempos diferentes. Ok, olha, não tinha noção nenhuma da evolução dos bastidores das dobragens. Cristina, chegamos à parte em que eu te peço uma sugestão e em que tu nos vais falar da Laurie Anderson, é isso? Sim, eu gosto muito da Laurie Anderson e há uma história, uma canção, que é uma história, que se chama The Beginning of Memory, e que eu acho lindíssima. É essa a sugestão que eu deixo. Há outro momento aqui no podcast, Cristina, em que subitamente entra uma voz, que não a minha, para te fazer uma pergunta. A pergunta que te trago é de alguém que te dirigiu na primeira encenação que fez, e por isso vamos escutar a pergunta do Tiago Lima. Olá, Cristina. Antes de mais, queria te enviar muitas saudades e um grande beijinho. E tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é: qual foi o último livro que leste? E depois queria perguntar-te que música é que te apetece ouvir depois desta conversa no podcast do Teatro Nacional. Beijinhos grandes. Não vale repetir a Laurie Anderson. Ok. 2 perguntas muito concretas do Tiago Lima, Sim. que foi o vencedor da 3ª edição da Bolsa Amélia Rei Colasso, com um projeto chamado Ainda Estou Aqui, que tem estreia marcada aqui apontada para o verão aqui no teatro. E no caminho até lá, vamos nos encontrar com o Tiago numa das esquinas deste podcast. Voltando às 2 perguntas que ele fez. Em relação ao último livro, o que eu acabei mesmo, porque há alturas em que estou a ler vários livros ao mesmo tempo e essa é uma altura. Portanto, assim terminar mesmo, acho que foi o livro Trouxas, histórias artísticas de mulheres palestinianas no exílio,
que foi um livro que fazia parte do Clube Heroides da Sara Barros Leitão, que a Sara Barros Leitão lançou. Onde ela, aliás, aplicou o dinheiro que recebeu com o prémio de revelação de Teatro Nacional Dona Maria II. Exatamente, exatamente. É o projeto que saiu desse prémio. E esse, se calhar, foi o livro que aconselho vivamente. É um livro lindíssimo e tem várias referências a várias artistas palestinianas. E apesar de nós sabermos desse conflito há tanto tempo, para mim não era tão presente realmente o apartheid que existe ali e de como isso é opressor e determinante nas vidas daquelas pessoas. O livro é da Shad Wadi. Exatamente. E a canção? A canção. A canção era o que é que me apetece ouvir depois assim que de saíres sair daqui, quando puseres o pé fora do teatro, o que é que vai começar a ecoar no Rossio? Ok. Pergunta difícil, Tiago. Ok, então, já sei. A canção que eu escolho é a canção Mr. Lonely, que era também, fazia parte da banda sonora do espetáculo Dave, que é do livro, do Tiago Lima. Ok, então fica o Mr. Lonely a tocar nas vossas cabeças assim que acabar esta conversa. Cristina, se estivesses como a Elizabeth Costello diante de um grande portão e de um júri meio kafkiano a quem tens de apresentar as tuas crenças, que crenças é que tu terias para apresentar? Em que é que acreditas nesta altura do teu campeonato? Olha, deixa-me só aqui fazer uma ligação que tu estás a fazer, que é muito engraçada, que é a Elizabeth Costello, ao chegar ao grande portão, há uma coisa de um movimento de memória, não é? De rememoração da sua vida. Esse portão, se calhar um portão final qualquer. E a canção que eu escolhi trazer, da Laurie Anderson, chama-se The Beginning of Memory. Achei engraçado agora essa ligação que não tinha feito. Tu teres começado esta entrevista por falar do Elizabeth Costello e agora estamos a terminar assim. Eu diria, se calhar, pegando nesse mote, que é importante a memória. A memória é aquilo que nos devolve um sentido de identidade. Não existimos sem isso. Mas no sentido de não repetirmos da mesma forma erros passados. E vivemos num tempo especialmente ameaçado por uma série de extremismos. A memória é importante para nos podermos afastar de repetir esses mesmos erros. É importante no sentido também de acordarmos para aquilo que os nossos erros passados hoje resultam. Estou a falar de todas as formas de opressão. No fundo, exacerbaram-se muito todas as desigualdades, ou seja, ficaram mais visíveis e aconteceram coisas que também fizeram engrossar movimentos que já existiam, dar-lhes visibilidade. E acho importante que nos lembremos desse tempo para conseguirmos desenhar um tempo mais bonito, mais igual, mais sonhador para todos. Cristina, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi um prazer mesmo conversar. Muito obrigada. Fechamos a porta de mais um teatro para voltar a abri-la já daqui a 2 semanas. Hoje estivemos com a Cristina Carvalhal, que há de estar mais as suas Top Girls em maio e junho aqui no Teatro Nacional Dona Maria II. Muito obrigada, Cristina. Obrigada, Mariana.